Bom, no vídeo anterior eu fiquei de trazer um novo vídeo explicando se era possível ou não utilizar a ferramenta Mapa dos Caracteres para aquelas pessoas que estão buscando a expansão da consciência. Se você é uma dessas pessoas, continua aqui comigo porque é sobre isso que iremos falar hoje. Olá, eu me chamo Aline Ávila, sou terapeuta e analista corporal. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha perspectiva sobre o autoconhecimento, a expansão da consciência e o desenvolvimento pessoal. E como eu venho utilizando o mapa dos caracteres como ferramenta diária para a expansão da consciência. Antes de mais nada, é importante entender o que a análise corporal vai identificar. Então, a análise corporal, ela vai identificar todas as programações. Então, para aqueles que estudam a expansão da consciência, têm uma ideia mais ou menos do que seja ego, e eu utilizo muito o conceito do Osho sobre o ego. E para ficar mais simples, eu vou trazer o ego hoje como um personagem. Então, a análise corporal vai identificar as programações daquela pessoa. E ela traz essa resposta de programações mostrando quais os medos que você evita ressentir. Então, para evitar ressentir o medo do abandono, você vai assumir um determinado comportamento. Você vai contar uma história para você o tempo inteiro. Dentro da expansão da consciência, o nosso objetivo maior é se desidentificar. Então, aí você vai falar assim, caramba, então eu me identifico para depois eu me desidentificar? Sim, porque a maioria de nós, a não ser que você não esteja iluminando. Se você está buscando a iluminação, aí eu aconselho que você assista a outro vídeo, porque esse vídeo não vai ficar tão claro para você. Agora, se você não busca a iluminação, se você está buscando um resultado diferente na vida, está buscando passar por uma transformação efetiva, é importante você identificar para depois desidentificar. Por quê? Porque nós não temos consciência desse personagem. Enquanto a gente está muito identificado com ele, você não consegue perceber esse comportamento. Quando vem alguém através da análise e fala, olha, você faz isso, e você fala, poxa, eu faço isso. Né? E aí alguém, como eu expliquei para vocês, na minha análise, partes do que foi dito, para mim foi, poxa, é verdade, porque estava lá no meu íntimo, eu sabia que de fato me comportava daquela maneira. Por mais que eu não saísse gritando para todas as pessoas que estavam ao meu redor, eu realmente me comportava daquela maneira. Mas o que aconteceu? Quando teve momentos que a analista me falou determinados comportamentos que eu olhei e falei, não parece comigo. Mas por quê? Porque eram comportamentos que eu estava inconsciente da existência. Eu não tinha ideia de que aqueles comportamentos existiam, mas eu percebia o resultado que eles me causavam. E conforme eu comecei a observar, eu comecei a perceber esse comportamento. Então, quando eu começo a perceber esse personagem, você concorda que eu e esse personagem já não somos uma única pessoa? Por quê? Porque eu tô conseguindo perceber esse comportamento de fora, eu tô conseguindo analisar esse comportamento de fora. Então eu já não sou mais esse personagem, eu já não tô mais vivendo esse personagem. O que significa que criar uma nova mentalidade, criar um novo personagem com novos comportamentos a fim de conquistar resultados diferenciados, fica mais fácil. Se eu consigo entender como esse personagem se comporta, eu consigo ajustar para que eu crie um novo personagem. Eu construo dentro desse novo personagem habilidades que me levam até o resultado que eu almejo. Então, se eu estou buscando uma transição de carreira, eu vou me preparar para a carreira que eu almejo. Se de repente eu atuo como administradora e eu estou buscando uma nova posição como bióloga, aí eu vou me preparar para isso. Eu vou preparar esse novo personagem para que ele consiga atuar pensando nesse resultado. Só que quanto mais você se identifica, quanto mais você se apega, de repente, você descobre no meio do caminho que biologia não era o lugar que você queria chegar. Digamos que no meio dessa jornada você descobre que a transição que você deseja de fato viver é administração para enfermagem. Então, se você se apega às informações que você foi criando, né, para chegar até a biologia, você não consegue mais se conduzir até a enfermagem. Então você vai se condicionando. Então o objetivo da expansão da consciência é exatamente isso, te desidentificar para que você consiga ter liberdade para experimentar. E aonde essas informações do mapa de caracteres podem auxiliar ainda mais nessa identificação desse personagem. Se a gente consegue entender que existe um personagem, eu começo a identificar a forma como ele reage, as emoções dele, porque a análise corporal traz exatamente isso. Então se é uma pessoa
que está vivendo a dor do abandono, é possível identificar no gráfico e apresentar. Olha, você não está conseguindo experimentar tudo que você poderia estar experimentando e nem vivenciando tudo que você gostaria de estar vivenciando, porque você possui esse gráfico está na dor. Além do que, eu vou conseguir identificar a necessidade do apego. Então, se eu sei que aquela pessoa possui um traço de caráter, um gráfico, que tem um oral com uma quantidade expressiva, o que vai acontecer? É uma pessoa que tem dificuldade, por mais que ela queira viver o novo, ela tem dificuldade para falar tchau. Então ela quer viver o novo, ela gosta. O oral, ele não gosta muito de rotina, mas ele tem uma dificuldade de falar tchau. Então, dependendo para quem você vai ter que dizer tchau, pode ser um processo mais doloroso para que você possa viver esse novo personagem. E uma outra situação existem gráficos racionais e gráficos emocionais. Então, existem mapas racionais e existem mapas emocionais. Um traço muito emocional, assim como o traço de caráter masoquista também é um gráfico emocional. Já o esquizoide, o rígido e o psicopata são traços racionais. O que acontece? Para que a gente consiga, para aqueles que estão dentro dessa jornada de expansão da consciência, você entende que o ideal é você ir se desidentificando do personagem. Então, desidentificar do personagem inclui pensamentos e emoções. Eu vou trazer o meu caso específico. Para mim, eu senti que me desfazer das minhas emoções, não me identificar com elas e duvidar da existência delas, era muito mais fácil. Mas por que isso aconteceu? Eu só consegui perceber o porquê foi fácil quando eu tive a resposta do meu gráfico. Deixar de dar importância às minhas emoções foi mais fácil. Não me deixar levar pelas minhas emoções foi mais fácil. Desconfiar das emoções que aconteciam foi bem mais fácil. Só que os pensamentos não foi a mesma coisa. Então eu me identificava o tempo inteiro com a minha mente, o tempo todo. Então surgiam pensamentos e eu acreditava naquele pensamento. E os famosos pensamentos sabotadores. Então eu acabava acreditando muito neles. Dava muito ouvido, então me desligar desses pensamentos foi mais difícil. Por quê? Porque o meu gráfico é muito mais racional. É lógico que quando eu cheguei a essa conclusão foi bem mais simples, porque hoje eu olho e falo, não, esse é um pensamento do personagem. Esse não é o meu pensamento. Ir se desidentificando é mais fácil. Só que no momento que eu estou me desidentificando, eu estou identificada com a minha mente ainda. Quando a gente fala de expansão da consciência, é desidentificação total. Então, é literalmente soltar a necessidade de colocar rótulo. Se eu falo, isso daqui é um pensamento do personagem, eu estou colocando rótulo, pensamento do personagem. E quando você está expandindo a consciência, que você está em conexão com a sua essência ela é neutra. Se você me perguntar assim, análise corporal com o mapa dos caracteres ajuda para quem está querendo expandir a consciência? Sim, muito, porque você vai conseguir identificar o personagem. Então você vai conseguir perceber em que momentos o personagem está atuando. Principalmente se você quer criar um novo resultado. Aqueles que estão buscando o autoconhecimento e a expansão da consciência para essa promoção de novos resultados, tem consciência total de que os nossos pensamentos geram os nossos comportamentos e, por consequência, o nosso resultado. Então, se eu tenho pensamento, né, porém eu não me comporto como ele, eu vou ter o resultado do meu comportamento. Então, quando você identifica não só o pensamento que está por detrás, mas aquele comportamento, você consegue ajustar a rota. E aí você deixa de ser guiado pelo acaso, porque você passa a assumir o controle do que está acontecendo. Você não está mais se levando pela sua programação. Você não está mais se levando por essa programação, porque você já sabe por onde essa programação te levaria. Então você já consegue assumir e perceber uma nova possibilidade. Quando você consegue perceber essa programação, você consegue ajustar essa programação para te levar até a rota que você deseja, até a rota que vai trazer o seu resultado. O ideal é não se apegue ao rótulo, não se apegue ao novo personagem, né? Nós estamos aqui para aprender. Ninguém vem definido, sabe? Uma mudança de comportamento, ela não é baseada só em teoria. Então eu preciso aprender, eu preciso assumir esse novo comportamento e eu vou perceber o resultado. Às vezes esse novo comportamento que eu buscava, né, o resultado que ele vai me trazer nem é tão bom, nem tão satisfatório assim. E o grande segredo da vida está na jornada que eu estou fazendo, enquanto eu estou aprendendo, enquanto eu estou absorvendo. Porque expandir a consciência é isso, é criar novas possibilidades, é perceber novas possibilidades. Então, a análise corporal é muito legal, ela vai ajudar bastante, ela me ajuda muito no dia a dia, porque eu consigo perceber
como os traços do personagem Aline funciona e consigo administrar isso. Uma outra curiosidade sobre o autoconhecimento, a expansão da consciência e o desenvolvimento pessoal pego esse conhecimento que adquiri e eu me desenvolvo e crio novas habilidades. Então, o autoconhecimento utilizado para identificar um determinado comportamento, para te dar um up, para que você consiga seguir adiante, é muito bacana. O ruim que aconteceu comigo por um tempo, você começar a buscar, e de verdade, se você nunca vai conseguir parar, porque existem infinitas possibilidades de comportamento a ser identificado. Então, a cada momento que você adquire um conhecimento, você volta para o passado e olha uma situação, você tem uma perspectiva nova. Aí você adquire um novo conhecimento, você olha para aquela situação, você tem uma outra perspectiva. Então, não acaba nunca esse processo. Então, muitas vezes as pessoas entram dentro de uma ilusão de que eu vou me conhecer primeiro, aí quando eu me conhecer bem, aí eu vou partir para ação. Enquanto eu não tiver esse conhecimento total, eu não vou. Então, se você está esperando esse momento nunca vai chegar. Né? O ideal você conseguiu acessar informações que te levam, te oferecer a resposta para você passar para o próximo nível, passe para o próximo nível. O importante é você olhar para frente, evoluir. Compreender um comportamento é bacana, ficar buscando no passado respostas para tudo é loucura. Para você buscar toda uma história para identificar e ter ideia total do que está acontecendo é excesso de controle, né? E excesso de controle é exatamente o contrário do que está em fluxo com o universo, porque está conectado com a sua essência. É leve, é sem programação, é sem essa... eu preciso saber, eu preciso entender, eu não preciso ter certeza que eu eliminei tudo isso. Não, você não precisa de nada disso. Né? Para estar em fluxo, você precisa ter a certeza de que você quer seguir adiante. E ter coragem para seguir adiante. Porque mudar exige coragem. Coragem para falar tchau para um comportamento que às vezes você olha e fala, esse comportamento é incrível. Coragem para quando vir um pensamento e falar, você blá 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 blá, você olhar para aquele pensamento e falar, não é verdade. Coragem para quando o seu coração apertar e você falar, poxa, mas meu coração está falando não. E você entender que aquele não é uma programação daquele personagem, exige coragem. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje era exatamente isso. A análise corporal vai trazer informações importantíssimas sobre o seu personagem, quais são as suas necessidades, o que você está procurando aqui, como esse personagem reage, né? Mas você pegue aos traços. Me defino como rígida oral esquizoide. Lembrando novamente, essa é a minha perspectiva das informações que o mapa dos caracteres entrega. Dentro do processo do autoconhecimento ou expansão da consciência. Se alguém tiver uma perspectiva diferente, né, do que essa que eu acabei de trazer, compartilha aqui comigo, porque eu vou adorar conhecer essa nova perspectiva, esse novo olhar, esse novo ponto de vista. Gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou claro, escreve aqui embaixo que eu faço um novo vídeo e eu encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo!